Olá, geração B2B, a Moura por aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast B2B Talks. Eu quero agradecer, quase que não sai aqui, a audiência de vocês que tem ajudado esse podcast crescer cada vez mais. Minha gratidão eterna aí para vocês que nos acompanham nesse podcast. E quero fazer também uma pergunta para vocês que estão aí nos acompanhando. Como é que seria para vocês desenvolverem as habilidades mais valorizadas pelas empresas no mercado atual? Eu estou falando de liderança, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de inteligência emocional e produtividade. Essas são as habilidades mais valorizadas atualmente pelas empresas e isso é muito possível. No B2B Day, dia 12 de setembro, que vai acontecer na cidade de Caculé, nós vamos trabalhar esses 4 pontos, essas 4 habilidades e você pode fazer parte disso. Será um evento inteiramente gratuito, esse B2B Day. Ele é um braço social do nosso grupo B2B e você pode desenvolver todas essas habilidades. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a gente aqui a fazer todo esse movimento, ajudam a gente nas nossas causas sociais também. Então, eu quero já agradecer a Caco Legais, que é o Grupo Nato, junto com a Nacional Gás, Connect, ao Grupo Connect. Eu quero agradecer também aqui a Moto Mais, a loja Identidade, juntamente com a Aramis, nessa parceria que me veste hoje. Sem vocês, isso aqui seria mais difícil de acontecer. Então, minha gratidão para todos vocês. Bem, meus amigos, minhas amigas, hoje eu estou com 2 convidados aqui. Eu estou com Jorge Malheiros e estou com Antônio Azevedo. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre vários temas voltados à política. Eu vou começar aqui apresentando eles, eu já fiz um briefing deles aqui, para que vocês já possam conhecer mais cada um deles aqui. O George, que nasceu na cidade de Guanambi, mas ele foi registrado na cidade de Espinosa, e eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso aí. Aliás, Espinosa, que é a terra da minha digníssima, amada esposa Dani Garcia também. Mineira de nascença, baiana de coração. O George, que é cirurgião dentista há 22 anos, não é brincadeira não, 22 anos, casado com o Ione, pai de 3 filhos, a Amanda, o Guilherme e a Lara. Filho de Joaquim Tolentino e Eusita Malheiros. Seja muito bem-vindo, Jorge. Jorge também, que quando criança, olha que interessante, ele engraxava sapatos e vendia picolé lá na cidade de Espinosa e fez isso por 5 anos. Hoje é candidato a prefeito de Caculé. Que maravilha! E estou com meu amigo Antônio Azevedo, que é filho da terra, é natural de Caculé, filho de agricultor, foi criado na roça e ajudava seu pai na lavoura até os 13 anos. Pai também de 3 filhos, Isabela, Bernardo e Elisa. Antônio é dentista também e sócio na empresa Odonto Excelência e é um dos candidatos a vice-prefeitura, prefeito, na verdade, de Caculé. Mais uma vez, senhores, muito bem-vindos. Minha gratidão pela presença de vocês aqui e está sendo muito bom recebê-los aqui. E, para começar, eu já quero saber dessa história aí. George, como é que foi nascer numa cidade da Bahia, em Guanambi, e ser registrado em outra cidade, em outro estado, Minas Gerais? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade da empresa B2B, que é uma referência na nossa região, uma empresa que está mudando, revolucionando a maneira de empreendedorismo, de se comunicar, de cursos na área de qualificar a mão de obra, que é uma coisa importantíssima para a nossa região.
já que nós temos aqui em Caculé grandes empresas, empresas tamanho G, empresas referência na Bahia e até mesmo no Brasil. Então, é uma empresa que veio para nos ajudar. É uma honra ter a B2B aqui conosco. E nós vamos crescer juntamente com a B2B, sendo parceiro da B2B de agora em diante. Bacana, a casa é nossa. A minha história de nascimento, ela é muito engraçada, porque nós morávamos em Espinosa, minha mãe professora, meu pai mecânico, mas a minha avó, a mãe da minha mãe, morava em Guanabi. E a medicina de Guanabi era melhor que a de Espinosa. E tinha o fato da minha avó cuidar da minha mãe no pós-parto. Então, eu tenho quatro irmãos, comigo são cinco irmãos. E minha mãe teve todos os seus filhos em Guanabi, justamente para facilitar o pós-operatório e ser acompanhada por minha avó, né? Que dava tudo nas mãos, era até o quarto dela de casal, ela doava para minha mãe. Então, olha, Minha avó era uma pessoa muito caridosa, não só com a família, mas com as pessoas, para ajudar também. Várias pessoas da região, lá de Sebastião Laranjeiras, ia para Guanabi, ela doava o seu quarto para as mães ficarem com os bebês. E aí meu pai, minha mãe tinha gente, passava o período do pós-operatório e retornávamos para Espinosa, né, para continuar a vida deles lá no trabalho. E meu pai, quando foi no cartório em Espinosa me registrar, o escrivão colocou natural de Espinosa, que é uma terra que eu amo, viu, Dani? Terra maravilhosa, amo muito Espinosa, passei a minha infância lá e a minha adolescência. E aí o escrivão falou para pai, ó, agora para consertar tem que pagar X. Aí meu pai falou, deixa isso quieto, evidentemente ele não tinha o dinheiro para fazer esse conserto, e ficou eu como natural de Espinosa. Mas é uma cidade que eu amo muito, assim como eu amo Caculé, e também Guanabi e Sebastião Laranjeiras. não, muito bacana. Antônio, você que ficou ali na lavoura até os 13 anos, como é que foi essa infância e como é que você chegou até aqui? Primeiramente, eu quero agradecer a você, a Dani. Então, eu comecei na zona rural, né? Trabalhava na roça. Meus pais, né, são agricultores, até hoje moram na roça. E, assim, a gente começou, nós somos em 5 irmãos, e todos eles trabalhavam ali também. Depois foram crescendo, e uns foram para São Paulo, os outros ficaram por aqui mesmo. E assim, não era fácil, né? Mas sempre naquela luta e sempre pensando no futuro, tá? E assim, muitas vezes a gente capinava, eh, quando eu quando nos meus 13 anos de idade, né, eu vim para a cidade, porque na roça, assim, não tinha muita perspectiva, né? O que você fazia ali era apenas para o consumo próprio. Então, aos 13 anos de idade, vim para a cidade, comecei a estudar e estudei até meus 18 anos. E quando completei 18 anos, aí foi outra batalha. Comecei minha vida no Cofres. Eu acho que você já sabe, né, que aqui é a cidade Uhum. do Cofres. Sei sim. E naquela época, com muito sacrifício, eu comprei um caminhão. Consegui comprar um caminhão, E saía financiar, viajando? saía viajando. Aí, eu comprava os cofres aqui e saía pelo mundo, não tinha Nossa. rumo. E aí, essa durou mais ou menos uns 5 anos vendendo cofres. Com 5 anos, eu montei uma fábrica. Eu falei: "Não, viajar não é fácil". Aí montei uma fábrica para começar a vender cofre para os outros, para as outras pessoas. E nisso, com 2 anos, mais ou menos, eu conheci minha esposa, Cristiane. Aí nós namoramos ali em torno de 1 ano e meio, casamos, e aí logo Isabela nasceu, e aí Isabela com 5 anos de idade, com 5 meses, um dia a gente estava conversando, ela falou: "Rapaz, por que você não vai estudar? Vamos, amadurecer essa ideia aí e vamos, eh eh, com o que que você precisa hoje para você
sair de Caculé e estudar. Aí eu cheguei para ela e falei, eu preciso do seu apoio. Olha, Você me apoiando, a gente vai muito bom. conseguir. E aí eu fui estudar, eu fui para o Rio de Janeiro. E nisso fiquei 5 anos estudando no Rio de Janeiro. Eh, Aí me formei, né, com 5 anos. Não foi fácil, né, ficar longe da família, mas e assim, e hoje, né, surgiu essa George aí como candidato, né? Ele fez esse convite, né, de vice-prefeito. Abracei essa causa e estamos aí juntos, Muito entendeu? bacana. Já começamos bem cada história aqui. É porque é importante a gente saber, a gente aqui vai falar muito de política, mas saber quem está por trás Sim, sim. do candidato a prefeito, quem está por trás do candidato a vice-prefeito, e já começamos com tudo aqui, essas histórias inspiradoras. E não posso deixar de perguntar, obviamente, como primeira pergunta aqui, já entrando no tema aí de política, que por que se candidatar a prefeito e por que se candidatar a vice-prefeito aqui da cidade de Caculé? Olha, Isla, eu cheguei aqui em Caculé em 2002 e na biografia lá eu disse que eram 22 anos que eu estava em Caculé, mas na verdade eu vou fazer 24 anos de formado em odontologia. Eu cheguei aqui com diploma, com certificado de odontólogo na mão e com muita vontade de trabalhar, muita vontade de começar, ingressar minha carreira aqui em Caculé. E a população dessa cidade me recebeu de braços abertos, com muito carinho, muito amor. Então eu tenho a obrigação de retribuir, de ajudá-los a melhorar de vida, de proporcionar uma vida mais digna para todas as famílias caculeenses. Eu tenho a obrigação de gerar oportunidade para todos os filhos de Caculé. Eu almejo que os filhos dos pobres tenham as mesmas oportunidades de estudo com relação aos filhos dos ricos. Então, eu tenho que retribuir tudo que esse povo fez por mim. E um outro motivo, Aislan, é que eu não aguento mais ver tanta reclamação nas feiras livres, nas minhas andanças pela zona rural, pelos bairros, ouvindo os moradores, descobrindo os seus problemas e procurando enfrentar. E na grande maioria a gente procura solucionar, mas como vereador eu não tenho condição de solucionar os problemas do nosso povo, até porque as coisas acontecem, as verbas vêm para o prefeito investir na população e no desenvolvimento da cidade. Então, esses são os dois motivos que eu sou candidato a prefeito. Bacana. É Então, claro, Aislan, que tem vários outros motivos, mas esses são os sim, principais. entendo. E você está como vereador, né? Não é isso? Estou como vereador há 17 meses. Nenhum outro vereador em Caculé, na história de Caculé, conseguiu o que eu consegui em apenas 17 meses. Foram aproximadamente 1 milhão de emendas parlamentares dos deputados federais Nossa, Charles Fernandes e Ivana Bastos. Essas emendas foram destinadas para as associações comunitárias da zona rural, para fortalecimento da agricultura familiar. E eu preciso fazer mais. E para fazer mais, eu preciso ser o prefeito dessa terra. Eu tenho um propósito. Lendo o livro ali de Napoleão Hill, e um livro que foi revisado por Jacob Petri, que é o livro As 16 Leis do Sucesso, e a principal lei a número 1, você tem que ter um propósito. E eu tenho esse propósito, que é ser prefeito de Caculé para proporcionar uma vida mais digna para a população. muito bacana. Antônio, recebeu o convite. Então, venho acompanhando, né, o trabalho de George por esse tempo aí, e é igual ele falou, desconheço, né, o vereador que fez o que ele fez em 17 meses. Sim, Então, isso mostra da competência dele. Então, imagina ele, se como vereador ele vem trabalhando tanto, imagina como prefeito. Então, isso foi o motivo de eu abraçar essa causa e vamos juntos, né? Pra muito frente aí. bacana.
Show de bola, muito bacana. Gente, vamos começar a entrar aqui um pouquinho em aspectos. A gente vai falar de vários temas. A gente vai falar de educação, a gente vai falar de saúde, de infraestrutura. E eu quero começar aqui falando sobre educação com vocês, tá bom? Então, assim, ó, segundo os dados do IDEB, que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica, aqui o índice de Caculé está em 5,4, né? Ele teve um decréscimo aí. Outro dado alarmante aí é que o número de jovens neném no Brasil, ele é gigantesco, ou seja, 30% dos brasileiros entre ali a faixa etária de 15 a 24 anos nem trabalham, nem estudam, nem faz nenhum curso de capacitação profissional. E aí, pasmem, segundo a OCDE, que é a Organização para Capacitação e Desenvolvimento Econômico, e a OIT, que também é a Organização Internacional do Trabalho, eles trazem que se esses jovens eles estivessem inseridos no mercado de trabalho, gerariam 46 trilhões no PIB do Brasil. Então, o Brasil ali, ele é o segundo no ranking de jovens neném, que não trabalham e que nem estudam, perdendo somente para a África do Sul. Então, a minha pergunta é: como transformar a realidade da educação aqui no município de Caculé? Jardim, por favor. Nós primeiro precisamos começar pelas escolas municipais, né, do ensino fundamental em Caculé. Temos que colocar 100% de escolas municipais com tempo integral. As crianças da zona rural precisam ser mais zeladas, é preciso ter médico pediatra nessas escolas para que faça um acompanhamento dessas crianças. Não só médicos pediatras na zona rural, como também odontopediatras, que são os dentistas que cuidam de crianças. Nós precisamos fortalecer essas escolas municipais, dando estrutura suficiente para que as pessoas tenham uma qualidade de ensino melhor, com professores bem preparados, escolas, salas de aulas climatizadas, acervos, biblioteca com livros bons, computadores, tudo que a criança precisa para ter um bom aproveito no ensino fundamental. Indo para nós precisamos também trazer escolas técnicas profissionalizantes para Caculé, que são conhecidas como IF Baiano. A cidade de Macaúbas, há pouco tempo, conseguiu um IF Baiano para lá. Se Macaúbas conseguiu, nós também podemos conseguir. Essas escolas técnicas profissionalizantes, elas são interessantíssimas, porque a criança, o jovem entra, faz o segundo grau, faz o curso e sai com a profissão. E uma profissão que é valorizada, porque é diferente você ser, por exemplo, um pedreiro prático, aprendeu com seu pai, e é diferente você ser um pedreiro que tem a técnica, tem o conhecimento e tem um certificado reconhecido no Brasil todo. Ele vai ser muito mais remunerado, profissionalmente falando. Então é importante nós lutarmos por uma escola dessa aqui em Caculé. Se Macaúbas conseguiu, doutor Antônio, Caculé também pode conseguir. Para isso, nós temos a força política na esfera estadual da deputada Ivana Bastos, que é a campeã de votos na Bahia, que é uma parlamentar que é bem relacionada no meio político, amiga pessoal do governador Jerônimo Rodrigues, é a nossa grande apoiadora aqui em Caculé, que está ansiosa para trabalhar muito por nossa cidade. Vamos agora para curso superior. Precisamos correr atrás e buscar, doutor Antônio, uma extensão universitária para Caculé. Pode ser estadual ou federal. Nossa cidade é uma cidade referência nessa região. Caculé é a cidade mais importante dessas cidades todas aqui. Não existe na Bahia uma cidade que tem o potencial que Caculé tem. Não existe na Bahia. Você pode fazer a pesquisa. É claro que não existe em livros de geografia nem de história. A gente sabe pela vivência que nós temos aqui em Caculé. Caculé é uma potência. Caculé hoje tem empresas aqui como a Dimacol, a Conect, a HNet, a Esquadromil, Fábrica de Copos, nós somos referência no Brasil
Não existe cidade do Porto de Caculé que tenha esse empreendedorismo todo. Então, nós precisamos buscar essas obras tamanho G para a nossa cidade, para proporcionar para os nossos jovens uma profissão digna e melhorar também essa condição do IDEB aí que está caindo, mas nós vamos fazer crescer e vai superar, vai bater o recorde no IDEB com a gestão de Dr. Antônio e Dr. George. Podem ter certeza disso. Muito bom, muito bom. Outra coisa que eu gostaria de Fique à vontade. é preciso fazer uma parceria público-privada, parceria da Prefeitura Municipal com as empresas de Caculé. Um exemplo desse que eu posso citar aqui é a Prefeitura Municipal fazer uma parceria com a B2B, que tem professores qualificados para qualificar ainda mais a mão de obra de Caculé, proporcionando um aumento da produtividade das empresas e, consequentemente, aumentar o lucro das empresas caculenses. Muito bacana, muito bom. E a gente fala sobre isso aqui, a gente tem esse pensamento dessa aproximação, acho que isso é muito bem-vindo para a cidade, para o município, essa união público-privado, eu acho que tende a somar muito. Você quer falar alguma coisa, Antônio? George já deixou bem claro aí. Perfeito, Muito bom. perfeito. Então, Jorge, você trouxe aí uma questão dos cursos profissionalizantes. Isso possivelmente você vai oferecer, dentro da sua proposta aí de trabalho, uma oportunidade maior de trabalho para as pessoas em geral. Em outro contexto, como é que você enxerga em transformar essa realidade aí, gerando mais oportunidades de trabalho aqui dentro de Caculé? Você trouxe a questão das escolas profissionalizantes, mas o que a gente pode aí, vocês podem fazer como propostas para transformar essa realidade? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Caculé, ela é uma cidade, segundo as iniciativas privadas, elas geram bastante emprego. Ok, uma das grandes questões é a qualificação da mão de obra. Então, as empresas, elas buscam os profissionais, elas têm a demanda, só que não tem profissionais preparados. E eu faço isso. Eu faço consultoria para algumas empresas, eu faço contratações, eu faço processo seletivo para as empresas, e é uma dificuldade enorme aqui em Caculé e região da gente encontrar mão de obra qualificada. O que é que vocês pensam aí? Como fazer? Como é que vocês vão atuar nessa área? Bom, das empresas privadas de Caculé, elas precisam fazer parcerias, né, com empresas como a B2B, que é uma empresa que vai capacitar, vai aumentar a qualidade da mão de obra. E também a Prefeitura Municipal pode fazer esse tipo de parceria, porque o funcionário público municipal precisa oferecer uma mão de obra mais qualificada para toda a população de Caculé. Nós não podemos aceitar. Antes a gente não tinha oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de conhecimento. Nós temos a oportunidade de qualificar a mão de obra. É preciso incentivar, nesse sentido, essa qualificação da mão de obra. Para ajudar e gerar mais empregos para Caculé, principalmente. Preciso dar condições, oferecer condições para os empresários de Caculé com a logística adequada através da prefeitura, com pavimentações asfálticas, não só de Caculé para outras cidades, e também não só de Caculé para a zona rural, mas da zona rural para a zona rural, que vai facilitar a carga e a descarga, vai oferecer uma logística melhor para os empresários. É preciso para Caculé também, Aislan, um anel viário, porque um anel viário vai facilitar o escoamento, vai facilitar para todas as empresas de Caculé, que é uma coisa importante, porque o tráfego de Caculé hoje está pesado com relação a isso. Os caminhões não têm por onde descarregar, para ali na avenida e fica congestionando todo mundo, Exato. atrasando a vida de todos. Então é preciso pensar, com certeza, também em um anel viário. Precisamos valorizar o comércio de Caculé, precisamos valorizar as pequenas e as médias empresas de Caculé, para que eles possam crescer, aumentar a sua produtividade, aumentar o lucro e gerar mais e mais empregos para o nosso povo. Dentro desse quesito que você trouxe do anel viário, achei bastante interessante isso que você trouxe, Jorge.
tem alguma proposta, como é que vocês enxergam para mudar essa realidade da avenida que realmente você trouxe, e é uma realidade que a gente passa e a gente sente essa dificuldade, caminhões parando, avenida congestionada, não se tem local para estacionar. Penso que o comércio ali local fica bastante prejudicado. Eu sou um exemplo, constantemente, quando eu preciso ir na avenida e não tem lugar para estacionar, eu acabo desistindo, eu acabo não comprando, deixo para outro dia, enfim, acaba esquecendo. E eu acredito que o comércio, as empresas em geral, que geram renda, geram arrecadação de impostos, acabam ficando prejudicadas. Então, vocês têm alguma proposta para uma mudança no trânsito, na logística aqui de Caculé? Claro, a gente precisa fazer um trabalho de mobilidade urbana, né, melhor, com especialistas, com as pessoas que entendem disso. Nós vamos, para ter uma gestão de sucesso, não é só querer, nós temos que ter uma equipe capacitada, especializada. Perfeito. Em Guanambi, por exemplo, Aislan, tem um parque industrial. Esse parque industrial, a prefeitura oferece toda a logística para os empresários, para as empresas, como segurança, pavimentação asfáltica e, 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 e a preços bem baixos. E o que acontece? Essas empresas, ao invés de expandir para o centro da cidade, elas expandem para um local adequado para elas, Perfeito. entendeu? Isso aí gera desenvolvimento, gera produtividade e melhora para todos, né? Melhora para todos. Então, um parque industrial para Caculé é uma coisa interessantíssima. Eu visitei o parque de Guanabi, conhece lá? Você conhece o parque de Guanabi, não, né? Não, Rapaz, é uma coisa fenomenal, é muito legal. Segurança 24 horas, câmeras muito 24 bacana. horas, um negócio bem seguro, tudo com pavimentação asfáltica, e tudo oferecido pela prefeitura. Muito bacana, muito Então, boa é ideia. preciso fazer essa parceria público-privada. Sim, sim. Vamos chamar os empresários de Caculé, vamos convidar os empresários de Caculé a crescer junto com o município, porque é bom para o empresário, é bom para o município e principalmente para a população. Perfeitamente. Vamos falar de saúde? Vamos. Saúde. Como é que vocês pensam aí em resolver os gargalos na saúde aqui em Caculé? Olha, Caculé, todos nós sabemos que a saúde particular de Caculé é a melhor da região, indiscutivelmente. Mas a saúde pública é precária, é deficiente, Vem muita gente, né, Jorge, de fora aqui para as clínicas de muita privadas. gente. Caculé tem um fluxo É referência. altíssimo. Nós temos as melhores clínicas da região. Vem gente aqui de Mortugaba, Condeúba, Guajeru, Rio do Antônio, Exatamente, Retira, Ibiaçucê, da exatamente. região toda para Caculé. Mas a gente sabe que a população de baixa renda não tem acesso a essas clínicas particulares. E quando tem acesso, deixa de comprar suas coisas para pagar a consulta particular, e elas são as grandes prejudicadas quando a saúde pública é precária. E nós sabemos que é preciso melhorar e melhorar muito. O Caculé deixa a desejar na parte pública da nossa saúde. Nós temos um hospital, Nossa Senhora Aparecida, que não consegue suprir as demandas. As consultas médicas especializadas são escassas, exames de laboratório são escassos, exames de imagem como tomografia, ressonância magnética, mamografia, ultrassom praticamente não existe. E nós precisamos melhorar essa realidade, porque Caculé, Aislan, vai arrecadar agora em 2025 uma estimativa de 151 milhões de reais. Então a nossa grande obra, o nosso projeto tamanho G para Caculé é um hospital regional. Sabemos que um hospital regional tem grandes vantagens. Primeira vantagem, que é ter UTI, cirurgião geral 24 horas, médico anestesista 24 horas e várias especialidades médicas. Mas eu tenho consciência que para conseguir uma obra dessa envergadura é a médio prazo e nós precisamos resolver o problema da saúde urgentemente. Na verdade, emergencialmente, porque as pessoas estão perdendo o que ela tem de mais precioso, que é a vida. Então, nós vamos, a partir de 2025, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos fazer um estudo para saber o que tem na saúde e o que precisa. E vamos começar
a colocar e a fazer centros médicos especializados, com médicos pediatras, com médicos cirurgião geral, coloproctologista, neurologista, psiquiatra, ginecologista e todas as especialidades médicas, principalmente aquelas mais prioritárias. Nós vamos agir com urgência nesse sentido e vamos proporcionar para a população de Caculé uma saúde eficiente, humanizada e vamos parar de perder vidas por falta de estrutura na saúde, porque as famílias estão perdendo os seus entes queridos. Muitas vezes, na grande maioria, quando vai na farmácia pública da prefeitura, eles são humilhados porque não encontram os remédios para manter a sua vida. Eles começam a fazer dívida nas farmácias, chega um ponto que eles não têm crédito em farmácia nenhuma mais. Como é que eles fazem? Acaba perdendo a vida, porque você tem que tomar um remédio controlado para pressão, você tem que tomar um remédio controlado para diabetes. Você para de tomar, evidentemente que você vai morrer. Isso está acontecendo na nossa cidade e não é um caso isolado, são centenas de casos já que as pessoas me relatam e nós temos que ter atitude, tomar providências, correr atrás e buscar melhorias para a saúde pública de Caculé. Graças a Deus, eu tenho a determinação, sei do problema e tenho apoio, nós temos um apoio na esfera estadual, que é a nossa grande deputada Ivana Bastos, temos o apoio na esfera federal, que é o nosso grande deputado federal Charles Fernandes, e nós vamos conseguir. Você pode ter certeza que a partir de 1º de janeiro de 2025, a saúde pública de Caculé será revolucionada em tempo recorde. Bacana. E esse hospital que você traz, qual é a ideia? É recursos próprios? Como é que você pensa em montar e reformular isso? O hospital regional é do Estado, né? É o governador do Estado. Como nós sabemos que é uma obra caríssima, nós não podemos ficar esperando esse hospital chegar. Nós temos que atuar imediatamente para a construção desses centros médicos especializados. Nós vamos construir centro médico para a mulher, para atendimento da mulher, centro médico para atendimento de criança, centro médico para atendimento de idosos e vamos lutar também, Aislan, por um CAPS 2. CAPS 2 é aquela instituição que cuida das pessoas que têm problemas mentais. Essas pessoas são internadas, não só as pessoas que têm problemas mentais, mas também para dependentes químicos. As pessoas são internadas, é feito um acompanhamento psicológico para essa pessoa, e essas pessoas elas precisam voltar a ter a sua vida normal, elas precisam trabalhar, elas precisam controlar a sua doença. Então, para isso, é necessário um CAPS 2. CAPS 2, doutor, é indicado para cidades acima de 70 mil habitantes. Mas, como eu digo, e sempre estou na Câmara de Vereadores, onde eu vou, o governador da Bahia, ele precisa entender isso que não tem livro de geografia, que Caculé não é uma cidade apenas de 28 mil habitantes. Caculé tem uma população transitória de 10 cidades ao redor aqui, em torno de 70 a 100 mil habitantes. O governador entendendo isso, eu tenho certeza que ele vai liberar um CAPS 2 para Caculé, que vai ser bom para o nosso povo, para a nossa gente e para toda a população da região. Caculé vai ser uma referência na parte de saúde mental em breve. Muito bom e muito bom projeto, que dê tudo certo. Fé em Deus vai dar. Gerve, Antônio, eu vejo vocês falando sempre aí na Ivana Bastos, que é a deputada estadual mais votada da Bahia, e do Charles Fernandes também. E eu percebo que vocês têm aí uma parceria muito forte com eles. Qual é o benefício dessa parceria para a cidade de Caculé? O benefício é muito grande, porque nós temos uma deputada que mais trabalhou com a nossa região. Só para você ter uma ideia, até dezembro de 2023, ela já tinha conseguido aproximadamente 400 quilômetros de pavimentação asfáltica. As cidades que ela representa na região, como Urandi, Pindaí, Candiba, Palmas de Monte Alto e Caetité, elas estão em outro patamar. Antes de Ivana e depois de Ivana. As cidades desenvolveram economicamente, cresceram com distribuição de renda e inclusão social. Então, Ivana Bastos é a nossa referência, não apenas por ser a deputada mais votada da Bahia,
mas principalmente por ser a deputada que mais trabalhou na nossa região e que está ansiosa para trabalhar por Caculé. Então, essa oportunidade, ela é única. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E eu tenho certeza que a população de Caculé, o eleitor consciente e inteligente, vai saber escolher no dia 6/10 o melhor para Caculé, os únicos candidatos que representam a renovação, que é Dr. George e Dr. Antônio, e que é o 77. Bacana, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês com relação à questão tributária. As empresas de Caculé, as empresas do Brasil em geral, o Brasil tem uma carga tributária elevadíssima. E, consequentemente, é muito desafiador para essas empresas se manterem lucrativas, gerarem emprego, gerarem renda, mais arrecadação ainda de impostos. Como é que vocês pensam em atrair novas empresas ou fomentar ou estimular o desenvolvimento? A gente estava falando aqui sobre o parque industrial, achei uma ideia muito interessante, mas o que mais para essas empresas que estão aqui, o comércio, as empresas de educação, a próprias empresas das quais você citou, a gente tem empresas gigantescas aqui que empregam 700 pessoas, 400 pessoas. Então, o que pode ser feito aí por parte do poder público diante dessa questão tributária para que possa estimular essas empresas a gerarem mais empregos, gerarem mais, impulsionar o motor da economia como é de fato que as empresas fazem? Então, as empresas que pagam impostos, assim como nós também pagamos impostos, né? A gente paga o IPTU. As empresas, se eu não me engano, pagam IS, né? Não sei, não tenho certeza absoluta. ISS, ISS, aqui para o município, sim. E é óbvio que as empresas e todos nós também pagamos impostos e que esses recursos desses impostos sejam devolvidos pelo poder público através de políticas públicas para a população, através de segurança para que os empresários se sintam seguros, através de uma logística adequada para eles, como pavimentação asfáltica, como eu já falei, através de funcionar para que essas empresas possam crescer mais e mais e mais, aumentando a sua produtividade e aumentando o lucro. O município precisa ser transparente, não só com a população, mas também com os empresários. Vamos fazer parcerias, vamos colocar os empresários para trabalhar juntamente conosco, vamos mostrar para eles que nós podemos oferecer a melhor logística da região, empresas que nós temos terrenos aí que podemos doar para empresas que vão gerar empregos para nosso povo. Nós temos condições de oferecer estrutura suficiente para que essas empresas possam vir para Caculé. Temos o mercado consumidor, somos referência da região, temos uma condição de crescer mais do que qualquer outra cidade da região, então nós temos que oferecer para essas empresas estrutura suficiente e logística para atrair mais e mais empresas para Caculé. E é um processo ganha-ganha, todo mundo, a população ganha, a economia ganha, a cidade ganha e todo mundo ganha com isso. Senhores, a arrecadação aí do município, você me falava aqui já de 151 milhões, uma estimativa aí, sobre essa questão de arrecadação, essa questão orçamentária. E como é que vocês pretendem investir em obras públicas e de infraestrutura? Então, nós precisamos administrar Caculé como as cidades inteligentes. O que as cidades inteligentes preconizam, Aislan? Cidades inteligentes, elas preconizam que as coisas boas, as estruturas não fiquem só no centro da cidade. É preciso que os bairros da cidade sejam estruturados com pavimentação, iluminação, segurança, postos de saúde, farmácia. Não tem cabimento um morador de um bairro da estação sair da estação para comprar um comprimido de dipirona lá no centro da cidade. Não tem cabimento um morador da zona rural sair da zona rural para comprar um remédio na farmácia aqui no centro. Nós temos que oferecer essa estrutura para a zona rural
e a estrutura suficiente para todos os bairros de Caculé e não ficar trabalhando só para o centro da cidade. Nós precisamos proporcionar oportunidades e qualidade de vida para todos os moradores e não apenas para o centro da cidade. Nós temos bairros aqui que não tem um posto de saúde, não tem iluminação adequada, não tem pavimentação. E se não tem iluminação adequada, não tem pavimentação, falta segurança, porque um ambiente escuro é favorável ao roubo, ao furto, né, ao banditismo. E nós vamos trabalhar conforme as cidades inteligentes, estruturando os bairros, a zona rural e proporcionando mais qualidade de vida para toda a população de Cacoé. Bacana. Aí fica evidente realmente aqui que tem vários bairros pelos quais a gente passa que não tem essa infraestrutura, não tem a pavimentação, e eu acho que é muito bem-vindo, de fato, para Caculé, realmente, esse investimento em obras, principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas, né? Então, eh, gosto dessa ideia de não focar no centro e sim ver um contexto geral. Claro. Bacana essa ideia. Um quesito aqui sensível: transparência de gastos e cabide de empregos. É o que a gente vê num contexto geral de municípios aqui da Bahia e no contexto geral do Brasil. Como é que serão tratados esses pontos na administração de vocês? Nós vamos a transparência. Repete, por favor, a pergunta que eu dei uma. Eu estou falando aqui sobre transparência de gastos. Então, dos grandes quesitos que a gente vê constantemente nas mídias e do Brasil como um todo é a questão da transparência dos gastos por parte das prefeituras, dos municípios, e também aquela questão do cabide de empregos, né? De você colocar os empregos, enfim, já ali marcados. E aí, a minha pergunta para vocês é: como é que vocês vão tratar a administração de vocês diante desse quesito da transparência dos gastos e dessa questão também ali do cabide de empregos? Pronto, primeiro sobre a transparência dos gastos. Nós vamos informatizar 100% de tudo que acontece na prefeitura. A população precisa ter acesso a toda informação. Tem um portal da transparência em Caculé que ele dificulta muito a transparência. O nome é Portal da Transparência, mas que muitas vezes dificulta essa transparência. Então, nós vamos informatizar a saúde, Aislan. Nós vamos informatizar a parte de obras, doutor. Por exemplo, uma pessoa que necessita de uma W20 na zona rural de Caculé. Aquilo vai ser marcado, agendado e informatizado. Você vai clicar a região do Mulungu, João Trindade, um exemplo. Fulano de tal conseguiu, são 2 horas de máquina. O vizinho, Manuel, 2 horas. A pessoa que vai clicar vai querer, não, já está no Mulungu, eu vou agendar as minhas 2 horas de máquina. Para que ninguém tenha, para que um agricultor grande tenha 100 horas e o pequeno tem 2 horas. Porque todos vão ficar sabendo quanto teve. Um ficando sabendo que o outro, o de 100 horas, vai falar, aí todo mundo vai falar, fulano teve 100 horas, né? Então, eu creio que fazendo isso, nós estamos fazendo justiça nesse sentido. Então, nós vamos informatizar todas essas áreas, vamos informatizar o programa, já tem até o nome do programa, vai ser Conecta Caculé. Você vai marcar consulta com um clique no celular, com um aplicativo, para evitar filas, para diminuir a demora e ter mais eficiência na marcação de consulta. O paciente que pensar em um médico, ele vai ter acesso ao seu prontuário médico no seu aplicativo, no celular. Então, você vai no cardiologista, aí o cardiologista lhe pergunta, Aislan, seu hemograma tá aí? Você fala, vai estar em casa. Aí você fala, não, você não vai falar mais isso, porque você vai vir no aplicativo e vai falar, tá aqui, doutor. Entendeu? Então, não precisa repetir exames, não precisa gastar, é mais cômodo, é mais eficiente. Essa vai ser uma maneira para proporcionar transparência, é, informatizar os serviços da prefeitura. E a outra parte é com relação a cabide de emprego, que você acabou de dizer. Nós vamos realizar o maior concurso público da história política de Caculé. Nós vamos fazer o concurso público porque é indiscriminado
os empregos de Cacolé. Tem famílias que têm 5 empregos, e outras famílias não têm nenhum. Nós precisamos fazer o concurso público para que nenhum político mais coloque cabresto na população de Cacolé, com aquela conversinha. Se não for para o meu evento político e levar mais 3, na segunda-feira estão demitidos. Aqui quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. São frases autoritárias, intimidatórias de marcação. Realizando o concurso público, a população de Cacolé vai ter um serviço com mais qualidade, o profissional que lá está vai conquistar o seu trabalho por mérito, o profissional concursado vai ter estabilidade de emprego e vai oferecer, principalmente, um serviço melhor para a população de Cacolé. Então, nós vamos realizar, em janeiro de 2025, o maior concurso público da história de Cacolé. E aquelas pessoas que não querem fazer o concurso, que estão já com seus 50 anos de idade, eu não quero mais estudar e tal, vai ter também parte dos empregos para os contratados. Nós vamos saber dosar as coisas, mas vamos iniciar imediatamente realizando o concurso público no dia 30 de janeiro de 2025. Bacana. E essa questão do concurso público, ela é importante porque também tem um ponto que é sensível dentro de todos vários contextos de municípios brasileiros, que acaba pessoas com cargos importantes atuando, mas sem a devida qualificação para esses cargos, Exatamente. correto? Corretíssimo. Então, então, diante desse cenário, a solução para vocês é trabalhar justamente com concurso público. Com concurso público, com certeza. Bacana. Outubro chegando, dia 6, já está próximo aí, Menos de um mês. menos de mês. Como é que está essa expectativa? E, Antônio, como é que você espera que seja conduzido aí este processo? Como é que seja conduzido as eleições de 2024? Olha, até o momento está bem, a gente está trabalhando, né? eh, e assim, da agora para frente, né? Reta final, nós vamos trabalhar ainda mais aí para poder a gente conseguir, né, o nosso objetivo. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, com certeza nisso. Bacana. Jorge, fala para mim, uma pergunta que eu não lhe fiz e que eu deveria lhe fazer. É, Rapaz, Se pensa um pouquinho aí que daqui a pouco a gente volta a essa questão. Vamos fazer o seguinte, fala para mim, o que é que Capulet tem, na visão de vocês, de melhor e pode ser incentivado, a gente pode colocar uma luz ainda maior ali para que cresça, e o que Caculé tem e falta muito e precisa ser resolvido de forma emergencial. Pronto. Uma coisa que você deveria ter me perguntado era o seguinte, sobre a Boa. zona rural de Caculé. A zona Boa. rural de Caculé é a zona mais carente, é a parte mais carente, a população, é onde a população mais sofre, onde falta estrutura, falta condições de saúde, não tem PSFs suficientes, e os PSFs que tem funciona inadequadamente. Carga horária deveria ser de segunda a sexta, com a equipe completa de cirurgião dentista, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, uma farmácia básica, onde possa encontrar os medicamentos necessários para aquela população, não existe. Nós precisamos colocar mais PSFs na zona rural. No meu programa de governo, Aislan, está lá que nós vamos fazer mais 3 PSFs, um na Capivara, um na Tapera e um na região do Truvisco. E todos os PSFs de Caculé irá realizar as pequenas cirurgias para sobrecarregar menos o Hospital Nossa Senhora Aparecida.
Cirurgia simples, não precisa ir para o hospital. Nós vamos oferecer condições para que possam ser realizadas essas cirurgias nas unidades básicas de saúde. E outra coisa, Aislan, que as unidades básicas de saúde de Caculé vão ter fisioterapia. Nós vamos colocar também um centro de fisioterapia para que as pessoas possam fazer as suas consultas fisioterápicas na própria unidade básica. E nós precisamos proporcionar para a zona rural uma qualidade de vida melhor, com pavimentação, com estradas vicinais em melhores condições. E uma carência muito grande da zona rural é a falta de água. Imagine só, Aislan, acreditem, nós estamos em pleno século XXI. Os moradores da zona rural, a água não chega para eles em condições adequadas de tratamento de água tratada, e a água não chega todos os dias. É mais ou menos assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Nossa. Então, o quanto essas pessoas não estão sofrendo. E nós temos bacias aqui de hidrográficas, como o Rio São Francisco está aqui do lado. Agora, no ano passado, Lagoa Real conseguiu uma adutora do São Francisco para lá. Essa adutora passa também em Ibitira. O prefeito de Urandi conseguiu uma adutora do São Francisco para Urandi. Então, nós precisamos lutar por uma adutora do São Francisco aqui para Caculé, porque vai resolver definitivamente todos os problemas de escassez de água que o nosso povo está passando, principalmente o povo da zona rural. E nós sabemos que a agricultura só funciona aqui no sertão da Bahia se ela for irrigada. Então, essa água do Rio São Francisco, essa adutora do São Francisco, ela vai servir tanto para levar água potável para a zona rural, para os moradores da zona rural, como para intensificar e realizarmos a agricultura irrigada, porque vai servir toda a zona rural de Caculé. Vai aumentar a produtividade dos produtores rurais, dos pequenos produtores principalmente, vai gerar renda para as famílias e vai acabar definitivamente com o sofrimento com relação à escassez de água. E você sabia que quando a água chega nessas comunidades rurais, não é água da Embasa, a água não é tratada, a água chega em pouquíssimos volumes e a conta de água é em torno de 400 a 500 reais. Então você veja bem, uma família que ganha um salário mínimo por mês, ela vai pegar uma conta de água de 400 a 500 reais, uma água que não é tratada, uma água escassa, uma água que não é boa e ela também é insuficiente. Então nós vamos acabar com essas injustiças que estão acontecendo com o povo e com os moradores da zona rural. Isso é uma meta, isso era uma prioridade também nossa, que é levar água para toda a comunidade rural de Caculé. Muito bem colocado. Jorge, e aí, enquanto você falava, eu estava aqui imaginando qual é o grande motivo que essas cidades circunvizinhas, elas conseguem, aí a adutora, você falou de Urandi, falou de outras regiões, Culé, como esse polo que você tem trazido aí, que é fora da curva, é uma cidade realmente que recebe aí em cerca de 80.000, 100.000 habitantes pelo que você trouxe, que Caculé ainda não tem um projeto como esse instalado aqui, para atender essa zona rural, facilitar a vida ali do agricultor, do pessoal que está lá na zona rural. Na verdade, eu já tenho esse projeto já foi protocolado pelos nossos deputados. Ele precisa colocar em prática. Nós precisamos transformar sonho em realidade e colocar para funcionar. Precisamos ter esperança, mas não esperança de ficar com os braços cruzados, esperança de movimentar, de lutar e de buscar. E para isso, eu preciso ser o prefeito de Caculé, doutor Antônio precisa ser o vice-prefeito de Caculé, porque nós já temos um projeto, temos o apoio da deputada mais atuante da Bahia, que é a nossa querida e guerreira deputada Ivana Bastos. Temos o apoio dos nossos senadores e teremos também o apoio do governador para trazer essa grande obra para Caculé. Mas é preciso que a população de Caculé vote com consciência e inteligência e no dia 6/10 aperte o 77 para que nós possamos colocar todos os nossos projetos em prática e transformar sonhos em realidade. Uma outra pergunta que eu venho acompanhando e isso tem chamado bastante atenção.
o aumento de casos de violência em Caculé, de roubos, e como é que vocês aí planejam atuar diante da segurança pública de Caculé? Então, há 20 anos, Caculé tinha 42 guardas municipais. Ao longo dos anos, os prefeitos foram gerindo Caculé, não se preocuparam em realizar o concurso público para aumentar o número de guardas. A cidade cresceu, a cidade expandiu e o número de guardas municipais caiu pela metade. Nós temos apenas 20 guardas municipais. Nós não temos câmera de monitoramento 24 horas, como tem em cidades vizinhas aqui. Jacaraci já tem, outras Muito bom. cidades de menor porte têm câmeras 24 horas monitorando a cidade. Nós precisamos proporcionar estrutura para a polícia civil e militar. Sei e tenho consciência que isso é uma função do Estado, mas a prefeitura também pode ajudar. Precisamos melhorar a iluminação pública, porque ambientes escuros facilita as coisas ruins, né? Facilita o crime, facilita o roubo, o furto. E precisamos realizar urgentemente concurso público para aumentar o número de guardas. Não é possível que 20 anos depois Caculé tem apenas reduziu pela metade o número de guarda municipal. Nós precisamos colocar, dobrar, triplicar o número de guarda municipal para proporcionar segurança para a população, para o comércio, né, e para todos. E eu penso aqui que é algo também que é generalizado quando a gente fala desse ponto de segurança, porque se a gente investe na população, em educação, se a gente investe em esporte, em cultura, isso acaba tirando, né, descriminalizando aí a questão da população. Com certeza, bem lembrado isso é importantíssimo, isso que você acabou de falar. Muito importante isso aí. Tem algum projeto para a área de esportes, cultural? Como é que vocês pensam aí em focar também? A educação a gente já falou, mas dessa parte de esporte, essa parte cultural em Caculé. Claro, temos vários projetos. Nós precisamos oferecer condições para que os jovens possam praticar esportes, né? Principalmente, não só futebol, mas como os esportes mais praticados aqui na nossa região. Para o esporte, nós temos apenas, se eu não estou enganado, um campo gramado na prefeitura aqui, que é aquele campo ali nas quadras. Conhece outro, doutor? Tinha um clube, né? Mas Então, mas a prefeitura tem apenas esse campo. Precisamos colocar campos gramados, mais campos, campos com estrutura melhor, não só na cidade, não só no centro, mas como também nos bairros. Nós vamos tirar os jovens, vamos dificultar o aliciamento dos jovens para o mundo do crime, desde que eles estejam praticando esporte. Mas para os jovens praticar esporte, eles precisam ter a estrutura para praticar aquele esporte. A educação de tempo integral oferecida pelo governador do estado no Colégio Norberto Fernandes é um excelente meio para isso aí, porque lá tem incentivo ao esporte, incentivo à cultura, incentivo ao lazer, tem piscina semiolímpica, tem quadras de excelente qualidade, campos gramados, anfiteatros, salas climatizadas e a escola de tempo integral, o aluno fica lá pela manhã e fica um período da tarde. Isso é muito importante. Precisamos trazer essa escola de tempo integral que já tem no município, mas não é em todas as localidades das escolas do município. Precisamos colocar em 100% das escolas no município de tempo integral, oferecer condições adequadas para os nossos jovens, porque aí eles vão estar sempre ocupados, vão perder interesse não vão ter chance de alguém aliciar eles para a parte ruim, né? Para as coisas ruins da vida. Muito bacana. Senhoras e senhores, um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor aqui com o George Malheiros, doutor George, com Antônio Azevedo, doutor Antônio. Estamos chegando ao final de mais um podcast do B2B Talks aqui e eu quero convidar a vocês deixarem uma mensagem final. Eu vou querer uma mensagem final de cada um de vocês e é livre. O que vocês quiserem falar. Para quem está nos assistindo, uma mensagem final. Antônio, eu queria começar com você, por favor. Dá sua mensagem final para todo mundo aqui que está nos assistindo. quero agradecer você por essa oportunidade e o pessoal que está nos assistindo,
no dia 6 de outubro, vamos pensar, analisar cada plano de governo e eu tenho certeza que o melhor para Caculé é o 77. Muito obrigado. Doutor Jorge, Pronto. Eu quero falar com você, caculense, com você que já passou por várias dificuldades aqui na nossa cidade, principalmente quando foram na farmácia básica buscar aquele remédio, além de não encontrar o remédio, foram humilhados. Por você que, quando procurou uma consulta médica especializada, também não conseguiu. Por você que já perdeu entes queridos pela não realização de uma cirurgia no tempo adequado. Quero falar com você que não teve a oportunidade de fazer um curso superior ou de fazer um curso em uma escola técnica profissionalizante para que vocês pudessem conseguir um emprego e uma profissão digna. Quero falar com você, morador da zona rural, que não tem uma estrutura suficiente para ter uma qualidade de vida melhor na zona rural de Caculé, que sempre falta água potável para sua família. Quero falar com todos os caculeenses, humanos, sensíveis, conscientes e inteligentes da nossa cidade. Vamos mudar. Essa é uma oportunidade única de renovar Caculé com uma administração voltada por uma sociedade mais justa, mais inclusiva e igualitária. Esse é o momento, essa é a oportunidade. E no dia 6 do 10, vocês vão ter a condição de melhorar a vida de todos, de toda a sociedade caculense. Tente o 77 e vamos proporcionar um futuro mais próspero e feliz para todas as famílias de Caculé. Muito obrigado e lembre-se, Deus é o louvor, a graça e a glória. muito legal, muito bom. Senhoras e senhores, bate-papo muito legal. Hoje a gente encerra aqui o ciclo de podcast. Nós recebemos todos os candidatos, todos os 3 candidatos a prefeito, todos os 3 candidatos a vice-prefeito. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Quero agradecer novamente aqui a nossos patrocinadores, a Moto Mais, a Caculé Gás, Grupo Nato, Nacional Gás, a loja Identidade e ao Grupo Connect. Fica meu agradecimento, acompanha a gente, curte esse podcast, vocês têm contribuído bastante para o nosso crescimento e um abraço, fiquem com Deus, como o Dr. George aqui falou, e até a próxima.